Oficialmente, meu boa noite para todo mundo. Espero que esse dia esteja agradável para todos, tanto os que estão aqui no chat, nos compartilhando com a gente, né, pensamentos, sentimentos, emoções, quanto aqueles que também no futuro irão assistir esse conteúdo que foi desenvolvido ao longo dessas 32 aulas com muito afeto, com muito respeito, com muita amorosidade e com uma consciência muito aberta para que a gente pudesse compreender novas informações, novas contextualizações em que a gente se encontra muito em estado vivencial, né? Nós estamos nesse momento aqui, na materialidade, dividindo vida com tudo que é vivo e fazendo dessa nossa experiência sempre na medida do possível, experiências fortalecedoras, enriquecedoras, positivas para o nosso âmago, positivas para a nossa consciência e, quem sabe, aí, com um toque de crescimento para o nosso espírito. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso conteúdo e nessa passagem eu inicio o nosso estudo com uma reflexão. Os caminhos são escolhas natas que nos conectam à vida. Escolher viver é atribuir força ao fluir das experiências que nos cativam de sentires. Então, a cada momento que a gente dá um passo na vida, a gente atribui esse passo a um manancial de fontes de vibrações, de informações, e assim vai formatando cada vez mais quem somos no nosso nutrimento, né? Lá na nossa realidade interior, que essa é a que está valendo para todos nós como fonte de crescimento e propagação daquilo que acreditamos como verdadeiro e que entendemos também como realidade, certo? Então, hoje, gente, nós temos um convidado, que é o senhor Tanakai, ele que faz parte dessa egrégora de cura e regeneração, que desenvolve trabalhos, ele já falou algumas vezes, de atratividade aí no astral, mas também tem aí um cunho de auxílio para os encarnados, e com isso traz para nós as possibilidades reais de poder aí desenvolver uma vida com mais saúde, com mais fluidez da nossa vibração, porque a gente sabe que o seu Tanakai é um e que existem aí por trás do seu Tanakai muitos Tanakais, né? Então, seja bem-vindo, viu, amigo? A gente vai aqui desenvolver esse convite para, à medida que formos discernindo aqui as informações que ainda faltam complementar do estudo, o senhor possa trazer aí os seus conhecimentos. Então, fique à vontade para me interromper, dividir comigo aí as informações, tá bom? Bom, falamos na aula passada sobre os fractais. E os fractais trazem para nós a completude da energia vibracional, Reiki, e todas as vibrações salutares de afeto, de amor, de generosidade que essa força nos arremete. Então, é Deus sinalizando: estou aqui, vocês não estão sozinhos na experiência material, e essa experiência material, para nós, é a mais instigadora experiência, assim, não tenho aqui nenhuma memória de outras informações, de outras vivenciações que assim possa nos enriquecer nesse momento, mas está na Caia aqui que pode trazer isso para nós, se assim for necessário. Então, eu vou ler esse pequeno trecho que está no livro, que foi do Pena Branca, e isso vai contextualizar para nós a aula que nós vimos. Então, do mais simples aroma das matas que gravita na brisa suave, ao inalar do ser humano de essência aromática com sua composição dinamizada, tornando-a mais pura e elevada em energia. Lá estará o fractal,
afetando o sistema límbico pela sinergia. E das lembranças contidas no inconsciente eclodirão no consciente de forma a relembrar ao ser o amor nutrido, de maneira a revigorá-lo no mais íntimo até exteriorizar por si as mudanças de padrões vivenciais. Eu acredito que esse trechinho resume de forma brilhante a oferta do fractal por Deus, por todas as mentes e consciências cósmicas que assim nos instigam e nos estimulam a nos autoconhecer e também auxiliar o próximo, porque assim as nossas experiências conquistadas viram informações, ideias instigadoras para aquelas que ainda estão galgando tais possibilidades. Então, gente, os fractais assumem formas variadas, vocês se lembram, e a natureza é extremamente sensível. A vida é sensível ao fractal. E os padrões vão se exteriorizando à medida em que esta imersão é feita de forma natural, com o cosmos e nós, vivenciando esta possibilidade de nos autorregenerar e alimentar a vida que há em nós. E aí nós adentramos os campos morfogênicos. Campos morfogênicos, gente. E eu conversando com o Edson mais cedo, decidindo as imagens que a gente poderia trazer para vocês, a gente trouxe aqui essa revoada de aves que traz o sentido dessa percepção do campo morfogênico. Então, os animais têm essa sensibilidade apurada, esse senso apurado, e eles vão fazendo, né, os círculos, os movimentos, porque eles estão interagindo com esse campo. Então, vamos lá para a definição e as características. Campos morfogênicos, forma de emanar com ondulações em frequências oscilantes. Lembram? Toda vez que nós falamos aqui das energias, do reiki, do emanar, dos campos, nós vamos sempre repetir essas palavras, que é algo que vocês perceberam ao longo dos estudos de maneira muito intensa. Então, é em frequência, em pulsos, que vai trazer ali um ininterrupto descompasso. Não é algo como uma sinfonia, como um fractal, que é harmônico, que normalmente é simétrico, né? Os movimentos são simétricos. Nos campos morfogênicos, eles são assimétricos, eles acontecem um bailar mais intenso, mais ali manifestado de um pulsar que vai vagar no tempo e espaço de maneira multitemporal e multidimensional, ou seja, ele agrega diversas dimensões e diversas energias, independentemente do passado, do presente e do futuro, essa vibração está aqui agora. Então, ao Hum. entrar, hum, Gostaríamos de dar um pitaco. Estamos analisando essa explicação. Gosto muito da forma que a garotinha Márcia elucida. Bom isso, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde. Se não me engano, aí está. Fica registrado. Imaginemos fractal como forças cósmicas que emanam o planeta Terra. O planeta Terra é um organismo vivo. Uma das emanações do planeta é as forças Schumann, assim como outras. Mas como estamos falando de fractal, para ficar mais compreensivelmente das pessoas, imaginamos que sentidos de amor, afeto, ternura, compaixão, coragem, ímpeto disperso por afabilidade, então é empatia. Isto se coliga no que há de energia vagante sob a órbita do planeta Terra, com uma única correspondência:
regenerar, construir, manter. Isso é fractal. Como se fosse uma aurora boreal natural em volta do planeta Terra. Que quando o ser humano vibra no positivo, não é em ser bom, é em se fazer correto. Não é apenas ser bom, é se ter ajuizado, honesto, íntegro, ético. Ele vai vibrar só nesta sinfonia, que não se desfaz do que é ruim nem do que é mal. Mas o seu exemplo vibracional já é o ato de generosidade solidária que pode modificar a estrutura subatômica molecular do ambiente, porque ele vibra. Já os campos morfos são duais. É aquela pessoa que hoje quero fazer coisa boa, mas também hoje eu faço coisa ruim. Hoje eu vibro coisas boas e também amanhã eu já vibro coisa ruim. Essas pessoas, elas não estão vibrando na mesma faixa etária do fractal puro. Elas estão vibrando no fractorial, no campos morfos. Para ficar mais fácil para as pessoas entender, como isso já é o final do livro, né? Final da escritura, seria uma espécie de tempestade de raios no campo etérico. Enquanto o fractal é a aurora boreal, criada pelo macrocosmo em choque com as vibrações do planeta, que estipulam e manipulam a funcionalidade da psique humana e de todos os seres vivos do planeta. Isso vem do cosmos, junto com a Terra, inerente ao ser humano, ok? Nós entendemos que existe uma criação humana, que é o dualismo, mediante o craquejo, fraquejo, declínio, de muitas das vezes por ansiedade tomar atitudes. E por carência, manter em si, ora posse ou submissão. Isto sendo transcrito e transmitido em atos por pensamentos, sentimentos e emoções, cria, junto com a força Schumann e outras forças já irradiantes do planeta Terra, um campo morfo ou amorfo, que as aves se conectam, como está nesse desenho aí, e como outros seres marinhos e outras, e até a mãe natureza. Então, enquanto o fractal vem do cosmo, os campos morfos e fractoriais são criados pelas mentes raciocinantes de dado planeta ou de dadas dimensões, que não precisa ser só física. Hein? Enquanto o fractal é uma sinfonia de Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, os campos morfos psicogênicos, morfogênicos e fractoriais seria ruidez de metais batendo entre si. É como se o campo morfopsicogênico excitasse. O campo morfogenético excitasse. E os fractoriais precipitasse as pessoas às vazões instintivas. Fractorial, campos morfogênicos e psicogênicos precipita as pessoas a seguir o instinto. Fractal estipula sutilmente o estimular pela inspiração empática as pessoas seguirem pelo raciocínio, se manterem pela inspiração empática e interagirem pelo seu melhor. Wishintansa. Graças a Deus, hein? Muito bom, seu Tanakai. O senhor conseguiu resumir de uma forma assim muito didática o conteúdo e a gente vai trazer algumas particularidades para a gente continuar conversando, tá bom?
Vai continuando, vai? A Azul está falando para você não se atrapalhar, olhar o botãozinho, que eu não entendo bem, do som. Se tiver agora verde, eu falo. Se tiver assim... Tá certo, Continua. tá bom. Então, ao se manter, né, nesse estado vagante, ele, ao encontrar com os nossos psiquismos, né, os psiquismos dos seres humanos, ele vai, então, acentuando a nossa dualidade, ele vai afetar basicamente o corpo astral, na inteligência emocional, nos desejos e instintos, como o senhor explicou, sutilmente no sentir e no pensar, de acordo com a expressividade daquilo que o ser humano personifica, tanto como na materialidade, quanto no plano astral, como o senhor citou, porque não é restrito à nossa dimensão, né, material. E profundamente por assimilação pela psicossensibilidade humana através do nosso sistema límbico, né, que é o sistema que nos oferta as sensações, a sensibilidade. Então, é um sistema importante para o nosso desenvolvimento quanto ser. E aí o livro traz a exemplificação dessa dualidade, quando a gente desenvolve esses laços afetivos extremosos, nem tão qualidade. Então, a gente acha que é amor, mas na verdade é posse. A gente acha, na verdade, que é carinho e é, na verdade, carência. Então, essas sensações e sentimentos, quando são confusos para nós, são duais, pode aí ocasionar esta ligação com esses campos morfogênicos. Através dessa, quando ele tem a ação direta no psiquismo, ele densifica a massa subatômica molecular, tornando a gente mais adensificados, mais o sistema energético mais lento. Então, nosso eflúvio vibracional fica congestionado, fica muito devagar, tornando a nossa vibração mais adensificada, mais radioativa, limitando então a ação desse fractal, dessa sinfonia, dessa vibração tão altamente regeneradora e fortalecedora da vida vibracional nossa. Então, de posse dessas energias deletérias, telúricas, radioativas, a gente vai desenvolvendo o quê? Doenças. E essas doenças vão desde doenças físicas até doenças psíquicas. Com o tempo, a gente vai percebendo, é muito natural, ao longo da nossa existência, a gente observar isso, não apenas em nós, essas mudanças, mas também naqueles que nos cercam. É muito simples, são doenças muito, vamos dizer assim, comuns. E à medida que essa sobrecarga vibracional adensificada vai agregando as dimensões, por quê? A gente sabe que nós temos 7 corpos e cada corpo tem uma ligação vibracional com a dimensão que ele pertence em expressividade, vamos dizer assim. Então, este corpo naturalmente recolheria as emanações regenerativas da dimensão que ele tem afinidade, mas com este eflúvio congestionado, bloqueado, como é que isso vai acontecer? Então, começa assim a desenvolver as doenças psicossentimentais, psicomentais, fobias, manias, síndromes, a tal da bipolaridade, que é muito comum a gente perceber aí, a gente tem mania de dizer, a pessoa está estressada, né? E aí não é bem assim, a gente começa a perceber, conhecendo realmente, a identificar essas ocasionais doenças. Então, o Mas que pede licença, hein? Porque nós apertamos, você não prestou atenção, nós precisa fazer isso. Perdão. Perdão. fica à vontade. Os campos morfopsicogênicos são duais. Tudo o que você falou é extremamente correto, mas falta uma coisa muito interessante. Eu entendo como funciona a mente humana e quem poder ler o manuscrito emanar de amor. Muitas vezes a pessoa pensa, não me importa plano astral, quero saber do agora. Então nós vamos falar para esses que querem saber de agora, porque o que
Garotinha Márcia explicou perfeito. Não tem que acrescentar. Hein? Os campos morfogênicos adoecem o ser humano porque eles são instintivamente em estado de letargia de repetição. E o psiquismo adoece quando se repete. Sempre. Sempre e sempre. Por isso que nós espíritos, que eu quero deixar claro que Tanaka respeita toda a filosofia, doutrina, religião, mas eu sou espírito. Eu não sou de doutrina nem de religião A, B ou C ou D. Por mais que respeito eu, budismo, Zen, shintoísmo, Amitabha, Buda, mas eu sou espírito. Então, como espírito, eu não estou falando aqui em pregação doutrinária, eu estou apenas dizendo que os campos morfos são os campos que diluem os karma entre as pessoas, dissolvem as linhas kármicas pelo que vocês chamam de aprimoramento pela dor e sofrimento. Então, a tua própria dor e sofrimento de hoje pode ser o seu suplício amanhã. Se você não vencer a quem? Ao outro? Não, a ti mesmo. Então, quando você entra nesses campos morfos, gênicos e psicomorfogênicos, você está apenas tardando mais a sua evolução. Você não para de evoluir. Mas quando você vicia a sua sinapse, toda a tua rede neuronal de sistemas de repetição de posturas, ideias, ideais e funcionalidades de ir para fora vivencial e de naturalidade de conceber o certo, o errado, o bem e o mal, o amor e o desamor por si só, isto cria doença, porque é como se você estivesse bombardeando os outros microcérebros que são os seus órgãos, porque vocês acham que pensa é só o cérebro da cabeça, e não. Vocês bombardeiam o coração de mágoa. Arrebentam os rins de raiva. Machucam os pulmões de tristeza. Ou, de vice-versa, de euforia, de ansiedade. Então, isso vai criando, sim, na parte etérica das células, o fractorial. O que é fractorial? Um vírus criado pelo próprio computador, vocês. Um vírus criado pelo próprio programa, seu psique. Porque chega um autoboicote tão grande que, independente da hora de você desencarnar, se vai ser por velhice, ou por um acidente, ou por uma doença congênita, você acaba precipitando isso de tanto maltrato. Então, que fique registrado que esses campos têm uma funcionalidade, sendo muito bem estudado, mesmo sendo dual, eles têm uma funcionalidade, estigar ou evoluir. Porém, você pode escolher pelo amor ou pela dor. Porém, você pode escolher indo para fora ou se reencontrando em despertar lúcido por dentro. Então, quando você começa a se minar de maus hábitos, manias descabidas, desejos desconexos, vontades estrabosas, pode ter certeza que você está tomado de um campo que você vai aproximar ao seu derredor pessoas com o mesmo fluxo de dualidade. Exemplo, faz o bem para todo mundo, mas não consegue se amar. Ou se ama, mas não demonstra amor. Diz que tem fé, mas vive na dor e do sofrimento. Ou vive na dor e no sofrimento, mas instiga a fé em todo mundo. Isso é dual. Obrigada. Zu pede de novo, cuida a luzinha verde. Vou tentar, seu Tanaka. Eu tenho que ficar ligada aqui em 2 pontos distantes, a luzinha verde e o conteúdo que eu estou aqui trazendo para todo mundo. Mas eu prometo que vou tentar. Então, gente, vamos ter aqui um pequeno vídeo que vai mostrar a parte, vamos assim, positiva do campo morfogênico.
Esse vídeo está no YouTube, tá? É disponível para vocês visualizarem. A gente trouxe como referência aqui a singularidade das aves sentindo e formando esses campos, não é, Silvana Caio? Então, Interessante é falar que o ser humano também capta esses campos como bem-estar, intuição, inspiração. Em alguns até que tem um campo mais sensível, déjà vus, bons, lembranças boas. Olhe para você ver como o formato das aves semelha-se à aurora boreal, só com uma cor só, das penas. O universo é matematicamente perfeito. Continue, hein? Nós pede até para ajudar a Márcia, que quando acender a luzinha, alguém avisa. Aí ela não tem muito trabalho, hein? Fica à vontade, hein? tá certo. Inclusive, nos arremete a questão também da dança, né, da arte, o quanto essa expressividade pode ser colocada através dessas conexões. Por isso, eu estou aqui puxando sardinha, é que a arte é tão importante para o desenvolvimento do ser psíquico que está vindo na experiência da materialidade, né? É muito, inclusive, funcional para a vida, porque nós vamos exercitando esta intuição, esta Doutor conexão. Macai quer falar. Interessante é que você fala também, botou imagem de aves, mas cadurmes de peixe, insetos, borboleta, manadas de animais mamíferos, golfinhos e outros seres também. Bom ilustrar, por mais que pode parecer prolixo. Interessante o campo, né? Parece que quanto mais racional, o homem fica mais dominado, mas não se observa. E o Sim, animal fica mais adestrado e, ao mesmo tempo, disciplinado a um seguir o outro, porque se sente. Interessante isso, é? interessante. A gente Continue. trouxe a referência das aves porque é mais fácil, né? A filmagem, né? A referência também deste bailado lindo, mas o Tanaka lembrou pra gente aí também movimentos muito bacanas, né? Olha aqui essa foto, seu Dona Kai, dessa árvore que não foi esculpida pelo ser humano, foi esculpida pela natureza, que trouxe uma referência. A gente consegue perceber traços humanos, né? Nesse desenvolvimento do tronco, ali no rosto. Então, é um outro exemplo de quão Interessante é que vocês botaram árvore, mas no mundo todo, se você girar por esses meios da internet, vocês vão ver montanhas com face perfeita de animais e de homens, que não foram esculpidas por mãos humanas. O vento tem o talento dos campos morfos, e o tempo tem o talento dos fractais. Porém, ao esculpir, vai aumentar o do ser humano. Todo o morro, montanha, árvore, que tem esses desenhos, para muitos pode parecer coincidência, mas pode ter certeza que aquela localidade teve uma história muito forte envolvendo tal tipo de gravura. Os xamãs, quase sempre em Grand Canyons, vocês vão ver águias desenhadas em pedras. Ou melhor, pedras formando águias, porque é a mãe natureza fazendo. E árvores formando corpos humanos, representando o que o ser humano sente perto do mato: liberdade. Interessante isso, né? E quase sempre os corpos são nus, né? Mais interessante ainda. Então, não é que as pessoas ficam pensando, eu estou nua no mato, eu estou nua no meio da floresta. Não. A pessoa cria em volta dela, no seu campo bioeletromagnético, durante milhões de anos ou milênios, esse campo de liberdade. E as árvores e as moléculas vão acolhendo. A árvore continua sendo árvore, mas forma nos teus traços amorfos a morfologia semelhar a um homem nu. Obrigada. que bacana. Para a gente ter essa conscientização
de que tem o lado dual, negativo, mas tem o lado positivo. E esse campo, o senhor quer falar, seu Dona Cleide? Pode continuar. Certo. Então, quando este campo interage no nosso corpo físico, vai trazer para nós uma tensão na musculatura, uma tensão nervosa, nos tendões, a gente sente, nós estamos ligados ao todo. E essas conexões vão, pela nossa sensibilidade, ser percebida pelos meridianos, pelos plexos, pela alta vibração, pela baixa vibração que a gente possivelmente vai aí visitar, adentrar esses locais cujos campos estão ali latentes, né, em extrema emanação. Aqui a gente consegue na nossa cidade ter bairros que a gente adentra e sente direitinho, como se você estivesse ali entrando em um outro lugar. E basicamente é uma estrada material, né? No lado material é uma estrada correndo e você entra, tem uma ponte e você parece que está em outro lugar. Então, é muito perceptível as nossas sensações, porque todos nós somos correntes condutoras e receptoras dessas informações e energia. E os campos vão se agregando nas dimensões e vão batendo na vibração no nosso psiquismo, na nossa vibração, na nossa energia. Tanto nas dimensões físicas, como o Sr. Tanakai falou no início, como também nas dimensões não físicas. Tudo está em extrema interação. Como ele citou também, nós encarnados e os desencarnados também, com as emanações psíquicas, vão acolhendo ali a sintonia. Eu, certa vez, visitei o estado de Minas e a gente foi ao interior, né, visitando cidades do interior, e que só tinha mato. Mas a sensação forte, física, que o lugar estava cheio, mas não de mato, mas cheio de gente. Era uma sensação muito forte. Quase que eu peço licença ali para a senhora árvore, mas na verdade a gente trazia não estava vendo nada, eu não vi espíritos, não vi nada, mas a sensação de gente era tão grande, é como se houvesse ali uma cidade. E o que a gente olhava para frente, para trás, cruzadas, era mato, grilo e bichinho fazendo barulho, tá? Então, existe essa ligação entre os planos físicos e astral. Os seres que estão desencarnados interagem também nessas vibrações, assim como a gente, que está aqui encarnado, vivenciando a experiência material. E os campos vão se agregando nessas dimensões e vão se contrapondo ali com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se a gente está em bom estado, isso vai trazendo para nós, pela lei de atração, de afinidade, sincronia, ali é uma ligação. Existe um contraponto aí, seu Dana Kai, por favor, me ajude, que é a questão da expansão consciencial. Muito difundida, a gente, ao longo dessa experiência terapêutica, vivenciou muito isso. Eu acho que a humanidade passou por umas fases assim, pedindo muito, exercitando muito a expansão consciencial. Talvez agora eu não perceba tão difundida e divulgada, mas a época que o Emaná foi trazido à luz da nossa consciência, isso era moda. Posso dizer assim, era quase moda a gente fazer curso para expansão de consciência, né? A gente visitar locais espiritualistas em que se tinha essa pretensão, tinha aí você tomava um chazinho, fazia um negócio, fazia outro, fazia um ritual e ali se prometia tal expansão da consciência. E a conscientização é a nossa cumplicidade altruística. Ninguém muda de no estalar de dedos, a gente sai de um padrão vibracional e vai para outro no estalar de dedos. A gente até consegue mudar, mas sustentar, né, seu Tanakai? É muito difícil, porque existe uma mudança real. Hum. Nós entendemos, né, com muito carinho, que a única expansão, quero deixar aqui registrado que o que eu digo é algo movido pela minha ignorância,
que é grande, ao ponto de eu prestar a caridade a mim mesmo, tentar mantê-la dentro de mim. Então, que vocês sintam o que eu vou dizer não como verdade absoluta. A única expansão de consciência que tem é sentir você. Não é calcular em você. Nós observamos com muito carinho que a expansão de consciência durante algum tempo, e perante ainda o tempo se faz, muitas das vezes é buscada em atos e atitudes. Enquanto a verdadeira expansão é aprender a se escutar além de ouvir. A se sentir, não dar sentimentos, mas conceber o que sente. Essa unicidade lúcida é a expansão de consciência. Mesmo que você não saiba matemática fractal, quando você alcança essa expansão que eu acabei de dizer agora, você consegue acessar uma sapiência divina que vai além da inteligência, que é a inspiração empática. Você é um registro vivo do que há. Buda Amitabha traz muito isso, com todo respeito. Hein? Jesus Christ, ou melhor, Cristo Jesus traz isso. Dentre linhas no seu ensinamento, homem, conhece-te a ti mesmo. Este é o salto quântico. Coligando também com os campos morfopsicogênicos, aqui, a ciência de vocês prova que quando tem um homem numa sala onde existe átomos de laboratório, eles são divididos. Olha como vocês criam realidades. Isso é ciência, não é espírito falando. Hein? Onde entra, Tanakai, a expansão de consciência? Quando eu sinto a mim mesmo, eu consinto por mim próprio um infinito de desconhecido que eu ainda vou desbravar. Essa curiosidade é sóbria, tornando a minha divindade unitária sã. Vishintonsa. E quando a gente entra nesta possibilidade de emanação, é onde surgem as grandes ideias, é quando a gente também se propõe a trabalhar para o coletivo, e isso é feito de uma forma extremamente um estado de gratidão. Quando a gente entra nesse estado de gratidão, a gente consegue alcançar aí tantas vibrações positivas, né, Satana Kai? E, ao mesmo tempo, você não se isola do mundo, mas você escolhe-se em si mesmo não mais se inclinar às sujeiras do mundo, à dualidade do acaso, às casualidades virtuais do desespero, do desterro, da ansiedade, da agonia, da carência, da ânsia, da euforia, ou das alegorias onde o instinto comanda o ego por desejos de vontades pífias e vis. Você vê tudo não com desdém, você é a misericórdia porque você tem generosa piedade. E a piedade neste grau de consciência se chama confiança. E a confiança neste grau de essência já é a mais pura gratidão de ter a oportunidade de crescer ao meio de pessoas que não são maiores nem piores, nem grandes nem melhores, mas com vários padrões aonde a sua curiosidade de crescer é eterna, não só por si mesmo, que já se sente, mas mediante a comprovação do eterno nos outros, que pela competência que já se tem e pela influência que já se recebe, assim se faz ser diferente. Isso é divino. Esse padrão de conscientização é um salto quântico para dentro, aonde o seu silêncio fala. O seu escutar corresponde às necessidades dos outros. E a sua doação de caridade é o teu natural estado de exemplo. Graças a Deus, hein? Continua.
E é importante que o senhor citou aí um detalhe, né, bem bacana. Esses padrões, eles também são perceptíveis à natureza. A gente trouxe aqui a referência dessa foto das árvores que seguem esse padrão, essa repetição, né, da percepção do campo mórfico. Então, elas vão crescendo ali com esta igualdade, similaridade, e vai fazendo um caminho natural, né? É claro que ali a gente procurou trazer o mais próximo, mais parecido. A gente não tem como justificar que se houve ali uma interferência humana, mas a gente só quis fazer a referência desse padrão que a gente percebe na natureza também. E o quanto, quando isso é remetido para nós, a gente compreende esses padrões da nossa consciência. Olha, quando eu era mais nova, eu tinha tais percepções, e aí, à medida que foi crescendo as experiências, as trocas, eu fui também agregando novos padrões. E essa autoadmiração vai nascendo, esse amor próprio vai se fortalecendo, porque você passa a reconhecer a tua o teu compartilhar com a vida. E a vida é movimento, e este movimento vai gerando esta cocriação que o Tanakai citou para nós. Então, vou trazer um outro texto que o Afra trouxe para nós, desta vibração emanativa, que diz assim: amor e amar são os caminhos que levam à sublime satisfação íntima e felicidade total com os semelhantes, obtendo a autocontemplação de forma individual e amor próprio de modo incondicional, assim como aos seus semelhantes no amar fluido na naturalidade indulgente do altruísmo. Então, esse trecho resume bem o que a gente está trazendo aqui desta interatividade com os campos mórficos, tá bom? Então, vamos dar seguimento falando dos factoriais. Eita, factoriais aí que começa o problema da dualidade da criação aí da vida que a gente contribui e experimenta. Fractorial, nome fictício, gente. Um corpúsculo composto de massa vibrada em estado semietérico. Então, ele é também perceptível nas outras dimensões a não materialidade, tá? De força psíquica com baixíssima frequência, impulso vibrátil impregnada de energia deletéria. Ele é perceptível pelo fluido nervoso, carregando informações sensoriais e bioeletromagnética. Então, similar, o som dele é similar a um zumbido, um tilintar de panelas, né, que a gente percebe, mais densificados que o infração e ultrassom. Pode falar, seu Tanaka. É interessante para quem gosta de estudar com mais amplitude, e fazer comparações, lembrando que fractorial é um nome fictício, mas poderíamos, quando Média tinha 16 anos, quando nós trouxemos os primeiros resquícios dos livros, né, para ele, ter usado palavras diferentes, mais acessíveis. Porém, nós queríamos tentar mover a essência. O espírito André Luiz, em alguns livros como Missionários da Luz, Ação e Reação, pelo médium Francisco Cândido Xavier, comenta do fractorial com o nome de larvas criadas pelo próprio processo psíquico negativo do homem. Só que André Luiz comenta dessas larvas dentro do corpo. E Tanakai, junto com os outros amigos espirituais, estamos falando de antes dessas larvas existirem. Então, Tanakai, você está dizendo que quando eu sou uma pessoa ruim, quando eu digo ruim, não é para o outro, é para si. Uma pessoa que não respeita a própria vida, que é uma pessoa tóxica. Eu crio dentro de mim subvidinhas pequenas que eu posso chamar de bactérias, larvas astrais e fungos que vão, de alguma forma, adulterando a minha genética psíquica de como eu penso, de como eu sinto, como eu me emociono e de como eu sou, tornando-me muitas vezes mais instintivo do que intuitivo,
Sim, André Luiz fala a mesma coisa, Tanaka, hein? E é essas mesmas larvas que no plano espiritual, em forma morfopsicogênica, deformam alguns corpos astralizados com aparência animais, até mesmo ao ponto de chegar a ovoides. Vixe, então, olha o que o humano faz com o que ele chama de humano. Hã? Interessante, hein? À vontade. E o quanto isso é uma energia, né, Satanaka? E a gente também tem conhecimento que essa vibração, ela também é aproveitada para despertar seres que estão mais adensificados do que aqueles cuja vibração foi retirada, né, para poder reorganizar o campo bioeletromagnético, no caso material, bioeletromagnético, e no caso espiritual, o campo psíquico do ser, né? Corretamente, porque o amor, ele é carreado de energia. Vou falar bem calmo para ver se vocês visualizam, porque não tem como provar físico ainda. Quando você emana amor para o outro, de uma forma metafórica, mas não menos verdadeira, você transmite partículas de energia do plano astral, de metaloides leves. Então, é como se você estivesse transmitindo para o universo energia. Não é hormônio, hein? A toxina, como diz, hein? Lexa do médio, do amor. Você quer saber como é que chama? Ocitocina. Isso, Ocitocina. isso. Ocitocina. E isso vai, de alguma forma, criando uma massa vibracional toda colorida. Vamos falar de novo, porque a pessoa pode entender de uma forma estranha. Tanakai, você está dizendo que quando eu amo, eu jogo para o universo esse hormônio? Não. Toda a tua irradiação do teu corpo joga isso. Eu estou fazendo apenas uma metáfora explicativa em si. Porém, você puxou um assunto interessante que não podemos deixar no ar. Tanakai, existem espíritos e seres do astral que usam esses fractoriais? Sim, porque eles são carreados de vibrações energéticas, vibrações, é fora do corpo, emanação, que seria muito similar às primeiras cognições do que vocês chamam de adrenalina e cortisol. Enquanto o amor constrói e ativa, o fractorial, ele corrói e reativa. O que é reativar? Ele tonifica as reações. Quase sempre elas animalizadas. Por isso que as pessoas que são dominadas pelos próprios campos fractoriais, que vocês podem dar o nome de egrégora negativa, elas tendem a ser muito mais instintivas do que intuitivas, reativas do que racionais. Obrigado. Hein? E o quanto esse magnetismo pode também contribuir para a vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente ajuda os seres através do passe, através das emanações do reiki, a dar o start para sair, para se movimentar para esse novo padrão. Então, o ser humano ajudando o ser humano. Tanto a parte física, a materialidade, humanos encarnados, quanto também os seres que estão desencarnados também se beneficiam dessas vibrações. O universo é perfeito, não vive de acaso. Nós sabemos que, mediante a criação do ser humano, vocês criam várias terapias para resolver tudo no estralar do dedo. Isso é muito perigoso. Você resolve o medo de altura e provoca uma síndrome de toque. Você resolve uma síndrome de toque e você provê um pânico de aracnídeos. Você resolve o pânico de aracnídeos e você ressurge naquela pessoa um vício de algum tóxico. Talvez ela nunca usou nessa vida. O que você está falando, Teneca?
Eu estou falando que existe uma energia que vocês podem dar 3 remanescências. Fluido vital, força universal. Fluido vital e rei. E fluido vital e empatia. Que é você pelo pensamento transmitir. Isto não tem contradicação para quando você quer tentar, ouve bem, tentar limpar um campo de alguém que se encontra assim, tóxico consigo mesmo. Porque essa limpeza não vai agredir as estruturas mais sensíveis do psiquismo, que não são detectadas a olho nu, mas são vibradas nos corpos que estão congestionados de negativismo, que é o corpo do pretérico e astral. Então, muitas vezes, quando vocês fazem uma terapia que nós não tem nada contra, mas diz que é quântica, que resolve tudo, estralar do dedo, tenham cuidado. É como você tampar o furo que está na testa e destampar o tampão do umbigo, é? Só que nós entendemos que o ser humano é muito imediatista. Acha que muitas vezes um passe, um reiki, não tem força. Pelo contrário. Deus é matemático. Mediante a matemática de Deus, a melhor terapia de despertamento entre os seres, se falar em termos energético e fluídico, é doar amor. Você pode chamar de reiki, você pode chamar de orei, de passe, ponopono, não o que você quiser, hein? Mas é esta energia, junto com outras terapias, obviamente, ajuda. Agora, quando começa a prometer milagre, vai acabar em frustração, hein? Fica com Deus, hein? Então, E é interessante isso que você está trazendo, só me lembrou dois momentos. O primeiro é no filme Nosso Lar, quando o enfermeiro dá o passe em André Luiz, né? E é espírito ajudando espírito. E regenera, né? Todos os órgãos ali na área do estômago, ali, todos os órgãos que estavam deformados pela experiência de André Luiz no plano astral inferior. E também, gente, pelo movimento de que, para que a gente possa contribuir, a gente precisa exercitar isso, a gente precisa fazer o movimento dessa energia. Então, muitas vezes a gente tem essa dúvida, né, de como fazer, de como ajudar, por que que a gente contrapõe ali as informações de missão, você para se desenvolver, você precisa desenvolver sua mediunidade. Tudo isso cai por terra, porque você começa a compreender que é natural do ser humano ofertar esse amar. É natural do ser humano as forças que ele movimenta para regenerar-se e também contribuir com o instigar da regeneração do próximo. Então, quanto mais a gente naturalizar esse movimento, mais esse afeto, esse respeito, essa interatividade positiva dessa dualidade que nós estamos experimentando será real, vivencial, será conscientização na nossa experiência vida. E isso vai ser natural nas nossas ações e os psiquismos que estão crescendo, as crianças, né, também perceberão que isso é natural no nosso fluir. Né? Não crescerão inseguros, nem com dúvida, nem com medos, voltados a esses aspectos, porque serão naturais na vida deles. Eu coloquei aqui, Sr. Tanakai, você quer falar? você sabe quando você está se curando, quando os seus pensamentos não lhe doem, quando os seus sentimentos não lhe cobram e quando suas emoções não lhe culpam. Isso para você com você. E para o outro, Tanakai, quando o teu silêncio convence. Quando a tua postura de ser que está se curando, a cura alguém. Postura e silêncio, exemplo. Você não fala nada, nem certo nem errado, vai pelo correto. Dar exemplo. E quando os dias e as noites não se tornam maçantes pelo tempo do relógio, mas se transformam algo extremamente
entusiasmante pelo tempo que lhe sobra para se fazer algo melhor. A questão é que o ser humano, pelo dualismo, acha que fazer o bem lhe torna bom. E fugir do mal pode lhe tornar melhor. Reiki traz, ou a energia que aqui nós chamamos Reiki, é a oportunidade de você se fazer correto. Ir além do bem que pode fazer para fora, não se sonegando o melhor por dentro. E trabalhando nos males na profundidade da raiz por dentro de si, para que naturalmente você se faça algo de bom para fora. Creio que o Reiki dá uma versão um pouco diferente do que vocês vão, mas devagar nós chegamos lá. Hein? Continua. Um outro aspecto que eu gostaria de pontuar aqui, gente, é que viver é trabalho. E estar cansado em algum momento dessa vivência, dessa experiência, é natural. Então, se está cansado, descansa, mas continua trabalhando. Tira, descruza os braços. Ter esta consciência do movimento da vida é importante para que a gente compreenda e não se coloque em lugares em que a gente não precisa estar por realidade, né? Então, movimentar-se nesse fluido da vida é importante para nós e é instigador para o próximo. Então, os factoriais, perdão, vão agregar todas as forças, vão somatizar as emanações do nosso psiquismo e vão também interagir nesses movimentos que a gente vai fazendo ao longo da nossa experiência sentir. E à medida que a gente for alimentando equilíbrio, as emanações de equilíbrio, nós vamos nos afinizando com aqueles factores, aqueles campos mais harmônicos. E à medida que nós vamos alimentando as desarmonias, nós também vamos atraindo os campos mais desarmônicos, que vão instigar em nós as doenças que a gente já traz como tendência e instigar as negações que nós já fazemos por nutrimento em nosso íntimo. Duas expressividades muito claras dessa similaridade com o campo fractorial é a expressão da raiva negativada, porque tem a raiva positiva, aquela que vai fazer você lutar pela vida, vai fazer você se movimentar, vai fazer você construir emanações de vida, e tem a negativa, que vai paralisar você em um só sentido, em uma expressão mais instintiva, a disputa e todas as negatividades de confronto que ela vai estar ali atribuindo ao que você está nutrindo dentro do seu interior. Então, esse factorial vai bloquear, vai desacelerar a sua energia, vai inibir a ação dos campos fractais, que são, como a gente falou, regeneradores, constitutores de vida, instigadores da autocura, da renovação quanto espírito, do coligar com a naturalidade da unicidade de Deus. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente compreenda alguns movimentos. Longe de mim querer aqui criticar o movimento do carnaval, mas vamos analisar ele como espectadores e ver o quanto há algumas massas, que eu posso dizer que dentro do carnaval existem massas positivas, né, que querem ali uma similaridade de alegria, um compartilhar de coisas boas, de colocar para fora aquilo que estava ali guardado no coração, de encontrar amigos, de festejar. Mas também existe aqueles seres psíquicos que vão lá para confronto, para esse instigar de forças disputadoras, né? Do ego, da vaidade, das fontes que assim provém os campos de raiva, de ira, enfim. Eu trouxe essa imagem, mas se a gente procurar aí nas nossas memórias, nós vamos também encontrar informações
que vão representar isso que eu estou tentando trazer para ao nosso estudo. O tilintá das músicas que instigam o mergulho nesses campos vai instigar uma baixa vibração, vai fazer você se repetir, como o Sr. Tanakai falou. A repetição negativa é o que vai acarretando as doenças, o adensamento da energia, e com isso vai levando o ser humano aos seus extremos que ele não tem mais o controle. Então, nós perdemos o controle sobre as nossas próprias emanações e ficamos no campo do instinto. Pode falar, se você não quer. Interessante também falar, nós buscamos pelo arcabouço psíquico deste rapaz, da Tsurusa. Sim. No livro Ação e Reação, tem um comentário da espírita André Luiz, falando que ele olha na janela, isso está no livro, hein? Pode ler para quem lê e estuda, sabe? E vê um turbilhão de imagens que pareciam fantasmas humanos. Olha que interessante, porque as caratões eram tudo torta, mas era um turbilhão. O que é turbilhão? Parece um redemoinho. Imagina verde viscoso, roxo, vermelho, um vento, uma ventania com um ar quente e ao mesmo tempo seco, como se ressecasse o que estava em volta. E o espírito diz, André, isso aqui não é nada, você tem que ver o que está acontecendo na crosta, tipo, plano físico. O que será que estava acontecendo? Hein? Porque no plano espiritual, André Luiz viu os fractoriais. Isto é fractorial. Está lá no livro, Ação e Reação. Porque não é espírito, são formas, pensamentos densificadas ao extremo, que vão assumindo a imagem e semelhança do hospedeiro. Quase sempre começa a assumir a imagem de alguns órgãos. Olha a pista que eu estou dando. Até mesmo de alguns inícios de veia, vaso sanguíneo, e aí vem outros detalhes que mais para frente. A ciência chega lá. Hein? À vontade, é? Então, é justamente isso, né, Sr. Tanakai? E esse fractorial vai interagindo no campo dos desejos, das vontades que estão lá no nosso inconsciente, formatando essas imagens que o senhor citou, né? Dando força, e com isso vai adulterando esse campo, esse nosso corpo astral, que é extremamente maleável, né? As vibrações que o compõem são moldáveis, e pela força do inconsciente, mas que alimentado e nutrido pela tua consciência de alguma maneira, suas carências, as suas necessidades íntimas não satisfeitas, a forma como você pensa, traz as suas emoções, traz os seus valores, né? Traz a sua moral, porque isso está muito no campo do efêmero, né? Do que realmente não tem um embasamento dentro do amor, da sua ética, aquela que impede você fazer o errado, né? A travinha, o freio positivo do ser humano é a ética, porque ela vai dizer, não, opa, isso não é apenas errado, eu também concordo, né? Não foi só alguém que me disse, eu também experimentei e entendo que isso é errado. Então, o nosso freio positivo está ali, consciente. E isso, no mundo do inconsciente, não tem mais, ali cai por terra. Você está extremamente ali num campo desconhecido e vasto, inconsciente nosso. E a gente pode sofrer, sim, essas induções cognitivas que vão interagir no nosso corpo físico como reações, como ações. E dá para perceber nessa imagem ali, desde a cara do ser mais assustado com o movimento, até a cara dos seres que estão interagindo ali com uma força, com uma emoção mais densificada. Então, existe ali toda uma interatividade vibracional. Pode falar, seu Tanaka. Lembrando que o inconsciente animalizado, porão freudiano, animalizado, vamos deixar gravado isso, hein? Muito Quando bom. ele vem para o consciente, ele quer se alimentar do proibido, porque o que é permitido é monótono, não tem graça. O consciente não consegue achar graça no agora. O inconsciente
não consegue achar graça no agora, porque é monótono. Ele quer instigar o teu agora para algo do amanhã, mesmo que ele não alcance. Então, o que ele faz? Ele trabalha com a precipitação, excitação, animalização, irracionalidade. Obrigado. Hein? Muito bom. Que massa isso, né, gente? Não, no sentido, conhecimento, tá? Não enfim, a formatação do uso negativo. Mas ter a compreensão disso é muito bacana, porque isso vai dando dimensão para a nossa consciência de entender como vai fluindo essa energia. O quanto ela flui menos, né? E onde iria ter uma interatividade maior dos campos fractais, das energias regenerativas, do reiki, enfim, e a funcionalidade de cada corpo dentro da nossa consciência, dentro da nossa vitalidade, da nossa energia vital, nosso corpo físico. O quanto isso é importante, porque a gente vai tendo a total compreensão e também a expressividade dessa compreensão. O quanto muitas vezes esses chakras vão se acelerando, instigando essa energia animalizada, esse consciente animalizado, e o quanto o corpo físico também vai marcando, é como um carimbo, né, Sadhana Kai? Vai marcando, mantendo esse ser nesta repetição instintiva. Repetição instintiva de padrão animalizado. Hein? Sim. Levando a quem está prestando atenção no que nós falamos, que não é verdade absoluta, nós só está falando de um livro. Cada um entende como quer. Mas, Tanakai, tem outra referência do fractorial em termos negativos, que eu não faço festa, eu não vou a baile, eu não bebo, eu não... sou pessoa do bem. Mas eu tenho como eu ver fractorial? Tem. Melancolia, tristeza, euforia, agonia, carência, ansiedade, estados leves de algumas fobias, psicoses e neuroses. Porém, o fractal, ele se materializa no psiquismo, no que vocês chamam de depressão. Fractorial, ele é a depressão, materializada já no campo de como o ser se sente. Por isso que ele contunde e atinge de uma forma a conturbar até a rede hormonal das pessoas. Pensa nisso, hein? Vocês que adquiriram o livro, pensa no que eu estou falando, em tudo o que leram no livro. Por isso que o depressivo necessita passe, reiki, ele precisa para onde essa ativação? E também os cuidados clínicos, médicos da Terra. Quando associa o reiki com os cuidados médicos, que é o que já está sendo feito na Irlanda, em países como Portugal, em países como a Austrália e outros do velho mundo, o sucesso da recuperação, que demorava anos, hoje demora meses. É surpreendente e não é mágica, é cura, é regeneração. Tempo é tempo, as coisas estão aí. À vontade, hein? E depressão, Sadhana Kai, é o que no livro de cita esse vazio existencial, essa letargia interior, não é isso? Isso mesmo, porque quando o fractorial ele vibra nos hormônios, independente de como a pessoa interage hoje, pode ser um puritano, pode ter certeza que, de alguma forma, sobre as leis e as regras da Terra, não como organismo vivo, mas como a maioria pensa e interage aí, é mais preso no circuito familiar. Vocês que estudam psicanálise, sinta que eu estou falando. Anakai, o fractal nos liga aonde? Ao fluxo de Deus, ao cosmos. Sim. Os campos morfogênico, psicogênico e principalmente fractoriais nos liga ao quê? Ao campo de massa genética da maioria, inclusive psíquica familiar. Então, muitas vezes você é um santo, mas você nasceu numa família estranha, que gosta da coisa. Não é assim que você diz? De folia. Você vai continuar sendo santo. Não que você vai pagar o pato pelos outros, não. Mas se você nasceu naquele seio familiar,
de alguma forma, você também deve à sua consciência eterna algum tipo de coisa. Então, ninguém é depressivo à toa. Mas não quer dizer que sua família é culpado. Provavelmente, em outras vidas, você já traz esse registro fractorial dentro dos campos morfopsicogênicos e morfogênicos negativados contra aquele que você chama de tóxico, hein? Que é teu irmão, teu pai, tua mãe. Então, fique quietinho e se resolva. O quanto E o isso, Reiki traz isso, essa autoajuda, análise. Não existe carrasco. Se Deus não é carrasco, ele vai permitir que um filho destrua a eternidade do outro? Não, não funciona assim. Não funciona assim. Falo isso com muito respeito, mas eu entendo que envolve muito grau de consciência e maturidade daquele que estuda o passe, o reiki, o jorei, ou a energia, no caso agora, reiki. Então, quanto mais reiki você fizer, junto com reforma íntima, mais maturamento, mais lucidez e mais você está longe de qualquer efeito genético e psicogenético familiar. De fato. fica a dica. E outra, não quer dizer que você está livre dos processos psicogenéticos, que são os lastros energéticos, que você não vai sentir dor, mas agora sofrimento é opcional. Você está sofrendo por quê? Exato. Porque o outro é negativo, com todo respeito, é desamor teu. O outro está sendo o outro, mesmo sendo negativo, a probabilidade é ele se amar mais que você. Muito simples. 1 mais 1, 2. Para a energia, o universo funciona assim. Agora, para o homem e a mulher de hoje, vocês olham as coisas com um pouco de melindre. Não é respeito, hein? E muitas vezes até com infantilidade. Não é respeito também. Hum? Então, fractorial, se nós analisarmos como uma energia, mesmo criada pelo ser humano, mas se nós analisarmos de fora para dentro, ele faz um préstimo incrível para a humanidade, porque ele é o reajuste do instinto ao raciocínio. Do instinto reativo ao inspirativo produtivo. Mas que vocês criaram, não Deus. Que vocês se criam entre si, não as forças magistrais do cosmos. O cosmos é perfeito. Agora, o ser humano se aperfeiçoa do jeito que ele acha melhor, né? Fica à vontade, hein? E se a gente criou, a gente tem que resolver, né, Satana? Essa é a lei. Fato. E E outra, e resolver de uma forma que você sane não só em você, mas que instigue no outro, mesmo que sutilmente pela gentileza do exemplo, mas que surta no outro algo melhor. O cosmo é perfeito, por isso que é horizontal. Essa coisa de vertical é só chuva e cometa, viu? O raio de vez em quando, hein? Pode continuar. inclusive, o senhor citou um aspecto muito importante, a questão da morfogenética, né, dessa percepção morfogenética que a gente vive e a gente também. E o senhor citou a família, eu queria fazer um pequeno resgate rápido, porque, olha, gente, o quanto é importante isso, a gente vê padrões nas pessoas, né? E esta é a expressividade desses padrões, é a interatividade desse campo agindo nas pessoas. E o quanto essa energia reiki, como a gente já acabou de falar, pode nos ajudar, porque ela também interage no DNA, ela interage na genética, ela interage no RNA, vai levando novas informações. E com o pass... Entretanto, perdão, trabalha na genética em sentido energético. Sim, Em sentido energético, ela não vai mudar o teu tipo sanguíneo. O teu parente genético vai morrer e vai continuar sendo teu parente genético. Porém, essa frequência corta as linhas energéticas. Você já não tem mais o porquê sofrer pelos mesmos hábitos, se torturar pelos mesmos costumes, tanto praticados ou visualizados, presenciados. Porque muitas vezes você não faz, mas você visualiza, parece que você está morrendo mais do que aquele que já é morto. Hum? Entende o que eu digo eu? entendo. Então,
O reiki não corta as linhas da gene. O que é gene? São a imigração genética das raças. Não. Mas energeticamente ele passa a tesoura. Isso já é uma vitória, porém é uma vitória com quê? Com responsabilidade, né? Porque se você cortou a tua genética energética, que não é espiritual e nem física, é energética, os maus hábitos, você, abre aspas, está mais lúcido. E a lucidez lhe cobra um preço. Passe adiante. E o passe adiante da lucidez é o quê? Amparo e acolhimento. Graças a Deus, né? Outra dica aí, viu, gente? Vai anotando aí no caderninho das dicas aquilo que a gente está trazendo como fonte de aprimoramento, tá? Então, nós vamos estar libertos de todo esse campo aí, ó, a imoralidade, a autodestruição, a insatisfação, que no livro está bem descrito, bem pontuado, e que a gente muitas vezes se vê repetidamente nesse campo do vitimismo, do pessimismo, do medo, da mediocridade, da arrogância, e quando você vê, você já está repetindo, 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 e o quanto é possível você sair desse campo com conscientização, com lucidez. Então, chegou num ponto aqui, muito bem falado dos factoriais. Muito obrigada, viu, Satanakai? Isso trouxe para nós aí um up, um pensamento, um sentimento nas emoções. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A gente acabou de experimentar aí a experiência campo factorial, campo morfopsicogênico negativado, com energias extremamente diferentes, vamos dizer assim, duais diferentes, que é a experiência carnaval. Até conversando com o Edson, ele citou o campo do Natal, que muitas vezes é mais positivo, porque existe ali um compartilhar de fraternidade e tudo mais. Então, quais as consequências, seu Tanakai, das emanações deletérias do outro, se nós não tivermos na mesma sintonia? Ainda assim, existe uma afinização, as nossas memórias, as nossas vivências experimentadas que estão marcadas no nosso corpo físico, no nosso psiquismo, interage, né, com a questão do inconsciente. Estamos realmente todos unidos o tempo inteiro nessas emanações? Hum. Nós entendemos que quando nós estamos negativados, já responde sua pergunta. Quando Tanakai está negativo, é Tanakai. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que o homem sapiens necessita para ontem entender, até se ele quer realmente melhorar padrão. O que você nutre é teu. As únicas coisas que são suas de verdade, eu nem digo o que você fala, porque muitas vezes a pessoa fala até pelo cotovelo, hein? Mas o que você nutre em silêncio, se você prestasse atenção, ia lhe dar medo, muitas vezes. Então, quando se fala nos campos, nos processos psicomorfogênicos, morfogênicos e fractoriais, eu vejo que até mesmo o que aparenta ser negativo sempre vai ter para o macrocosmo e para a evolução que é eterna a positividade de ir além. Então eu vejo que quando Tanakai, eu Tanakai Amida, não estou bom, mas eu já não faço coisas ruins para fora e não exerço funcionalidades negativadas para fora de mim, para os outros ou além de mim. Mas eu, na minha intimidade, não estou bom comigo mesmo, que é o mais importante, para que o que eu faça para fora se transforme mais do que um feito, mas um fato, para que o que eu faça para fora não seja apenas verdadeiro ou falso, errado ou certo, mas que seja dentro de mim honestamente sincero, porque já é convicto, pode ter certeza que o outro está tendo o trabalho de assinalar por onde eu devo melhorar.
E este assinalamento muitas vezes vai vir pela minha sensibilidade, sentindo dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, ânsia de vômito, intolerâncias e irritabilidades, até com a presença de alguém que por nada me dá antipatia. Só que é mais fácil dizer que o outro fez, não que eu me devo. É mais fácil apontar o dedo e dizer que há algo ruim lá fora, não dizer que ainda há um cantinho dentro de mim que precisa passar a franelinha. Então, quando o Homem Sapiens começa a ter essa observação que o que mais lhe deixa bem afortunado é o que ele nutre, é o que ele nutre que é seu termômetro de bem-estar. Não é as rugas do corpo, não é os cabelos brancos, não é as medalhas roxas de caído ou machucado, de tropeções e tropicos, não é as fissuras de qualquer tipo de ferida externa, é o que ele nutre, que ou amadurece ou empodrece. O que faz para fora é só envelhece, no corpo físico. Agora, o que você nutre para dentro é que te enobrece em essência de espírito. São duas propriedades louváveis e respeitáveis. Quando você, reikiano, começa a praticar o reiki, que o reiki, antigamente, na raça do tronco tupi, até um pouco antes dos tupis puros, Savatan, ele era um sentido de vida, não era um modo de passe. Hoje nós estamos trazendo o reiki como um sentido de vida. Eu sou reikiano, é como se dissesse, eu estou resgatando o Cristo vivo em mim. Eu sou reikiano, eu estou resgatando a Amitabha, Siddhartha em mim. Eu sou reikiano, eu estou reacendendo a centelha de Deus em mim. Isso é reiki. Mesmo que essa centelha esteja mergulhada no plano físico, fadando o corpo físico a doenças e a todos os desintempéries dos tempos, da primavera, do verão, do outono, do inverno, do calor, do frio, do quente e do morno. Aonde eu vou, sim, envelhecer e com certeza fisicamente vou morrer. Mas quando eu sou reikiano e trabalho com essa energia, os intempéries do mundo não me corrompem. E as funcionalidades e macetes fractoriais, psicomorfogênicas, morfogenéticas, elas não me afetam porque eu sou mais do que células do corpo. Eu sou luz em Deus, Deus em mim em luz. As minhas escolhas não são de acaso, são de lucidez, sobriedade. E os meus sentimentos já não são mais viscerais. Eles são empáticos, são sábios em sinceridade. Então, eles são inspirativos. E as minhas emoções não são mais presas apenas ao sistema límbico do instantismo do susto, do magnetismo do medo, do pavor, do pânico, da culpa. Eu não fico mais nessa gangorra de hoje estou bem, amanhã estou ruim, talvez amanhã estou bem. Não, eu sou, eu não preciso estar, eu já sou. Esse consentimento de unicidade empoderada é o caminho do reiki que deixa seu espírito sóbrio. Mesmo que em fragmentos numa onipresença, repito, mesmo que em fragmento numa onipresença, onisciência e onipotência, que você junta isso e pode chamar de humanamente de amar a si genuinamente. O amar genuíno traz essas três potências divinas de Deus. Não tem tempo, não tem distância local e não tem o que você não saiba, porque mesmo sem ir, você é. Mesmo sem ser, você é.
E mesmo que você não faça, você já teve, porque até imaginando você já lá está. É uma completude de glória e de bênção, de unção com a vida. Este é o emanar de amor, Savatan Reiki. Então, eu não posso mais dizer para mim que o mal do outro me aflige. Eu posso dizer que o mal dos outros me atinge. Afligir, não mais. Porque eu não autorizo nada que não seja eu por dentro de mim. Mas eu não posso inibir nada que não seja eu a bater nas portas da minha sensibilidade. Mesmo que chute, mesmo que queira adentrar e me desarmonizar, o máximo que eu vou dizer, olha, o ambiente não está bom, mas eu continuo me sentindo o melhor em mim, sem disputar com ninguém. O rei que traz essa maturidade. E, Tanaka, e se eu vomitar, me dá diarreia, dor de barriga, e se eu passar uma semana doente? Agradeça, é sinônimo que seu corpo fez o seu trabalho, absorveu para transmutar. Porque o reiki, ele não veio em início como um protetor vibracional, não. Ele veio como um condutor ético, espiritual para a tua ascensão. Amitabha. Ele também faz em serventia isso, ele lhe protege. Mas você, enquanto estiver vivo, assim como foi com Jesus Christ, assim como foi com Siddhartha, assim como foi com outros mestres como Sai Baba, vocês estão afetos a passar todas as enfermidades e as intrepidades do corpo físico. Porém, com Deus, na luz, em Reiki, e com o Reiki, ou em Cristo, ou em Buda, ou no amor, o que vale é o homem lúcido. Lúcido por si mesmo. Por isso que quanto mais lúcido você tiver, mesmo afeto a enfermidades e doenças, e, abre aspas, alguns desintempéries que lhe vêm, você nunca perderá com a lucidez o tempero da sobriedade que já tem. O gosto que lhe delicia da serenidade, da plenitude, da mansitude, da passividade e da longevidade da inspiração empática de ouvir o outro, escutando-se a si mesmo. E de consentir a dor do outro, não tendo ele como alguém, mas uma extensão de ti por ti próprio. Porque o olhar de piedade com amor é grato à oportunidade de servir, porque você ama. Wishintamansa, graças a Deus, hein? Pense nisso, reikianas. Muito bom, hein? Como não amar o reiki, né, gente? Como Nós não... solicitamos, porventura, mais um encontro. No próximo, nós finalizamos se você nos dá essa graça. Hein? Minha parte hoje termina aqui. Próximo encontro, nossa irmã Lisa, a siriana, virá ajudar. Hein? Graças a Deus. Hein? Boa Muito, noite, bom dia, boa tarde a todos. Wishintansa. muito bom. Muito obrigada, seu Tanakai. Contribuições maravilhosas. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer essa construção desse conteúdo até aqui, com as emanações do coração de vocês, dos pensamentos, da persistência, da, do acreditar, né? De uma fé movida de um raciocínio de gratidão, né? Estar aqui compartilhando o Reiki, compartilhando essas emanações, acreditando que podemos mudar e exercitando essa mudança, né? Reiki nos favorecendo. Hoje, com com essa troca bacana com o seu Tanakai aí, nosso orientador desse trabalho e de alguns outros, né, seu Tanakai? A gente só tem também a agradecer as consciências que contribuíram para trazer as informações desse conteúdo, para que a gente esclareça cada vez mais as nossas dúvidas e mantenha
essa fé ativa, lúcida, de que podemos fazer algo, podemos contribuir com o chegar do outro. É possível, sim. E o quanto o reiki interagindo é intenso. Mesmo que a gente não perceba no nosso sentir, nas nossas emanações mentais, ele está interagindo. E essa dúvida que a gente não precisa alimentar, porque não é verdade. Tá? Você pensou, materializou o reiki. Você movimentou e a energia foi. Assim se faz. Como o Sr. Tanakai falou, a presença de Buda, dos seres cósmicos, né, de todos os seres de Jesus que puderam nos dar o exemplo deste emanar de amor, tá? Eu ia abrir um momento para dúvidas, mas eu acredito que hoje foi tão gostoso, né? Essa interação. Vamos guardar as dúvidas para a próxima aula, que aí a gente faz um resgate grandão e vocês trazem as dúvidas de vocês junto com Lisa, para a gente fazer essa interatividade, tá bom? Por horas, vamos ficar nessa emanação de reiki, com o coração latejando aí de coisas boas, tá? Fiquem todos com Deus, tenham todos aí um excelente final de semana, início de semana, e até a próxima.